Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. A história de hoje: A Filha do Pastor. Essa é a minha história, a minha vida. Alguns me julgam, outros me entendem. Resolvi compartilhar com vocês, porque assim como eu, existem muitos pais passando por isso. E eu descobri que as escolhas dos nossos filhos não são as nossas. Meu nome é Simone e acabei conhecendo meu marido Ezequiel na saída do INSS. Eu estava acompanhando meu pai quando um rapaz apressado esbarrou em mim com tanta força que cheguei a derrubar a pastinha de documentos no chão. Ele me ajudou a pegar a pasta, se desculpou e nós entramos, enquanto que ele ficou procurando nos bolsos alguma coisa. Enquanto meu pai foi falar com o atendente, eu permaneci sentada aguardando. Me assustei quando alguém tocou no meu ombro. Eu me virei e era aquele mesmo rapaz. Oi, eu senti no meu coração entregar o meu cartão de visita para você. Se vocês precisarem de alguma coisa, pode me ligar. E ele me entregou o cartão e continuou a falar. E se você não precisar de nada, pode me ligar também. E eu vou ficar muito contente. Eu ri do jeito dele e apenas acenei que sim com a cabeça. E ele foi embora e eu guardei o cartão na bolsa. Meu pai demorou tanto que eu cheguei a achar que tinha dado tudo certo. Mas, infelizmente, aquele dia, meu pai não conseguiu resolver nada do que foi fazer ali e ficou muito desanimado. Eu acho que eu vou precisar de um advogado, disse meu pai preocupado. Pai, lembra aquele moço que esbarrou em mim logo na entrada? Então, ele me deixou o seu cartão de visita. Quem sabe ele pode ajudar? Na semana seguinte, meu pai telefonou para aquele rapaz e ficou certo que Ezequiel cuidaria do caso dele. O advogado do meu pai passou a ser visita constante em nossa casa e nós fomos nos aproximando. E quando vimos, estávamos completamente apaixonados. Nos casamos no dia 22 de abril e tivemos 4 filhos, 2 rapazes e 2 moças, Ricardo, Raquel, Luan e Aline. 4 filhos maravilhosos que cresceram, se formaram e nunca me deram um pingo de trabalho. Nesse tempo, acabei me convertendo a uma igreja evangélica. Primeiro eu, depois meu marido e meus filhos logo em seguida. Estávamos tão constantes nos cultos que acabamos nos tornando pastores de uma igreja pentecostal. Depois de bastante tempo, assumimos uma igreja. O pastor presidente confiava demais em nós e tínhamos uma sensibilidade tão grande com as pessoas que a igreja só crescia. Todos os ministérios eram muito abençoados. Graças a Deus, sempre tivemos muito amor para falar com as pessoas. Talvez
O amor era o dom que mais nos aproximava dos fiéis. Nossos filhos também estavam muito envolvidos na obra. Eles eram muito dedicados e continuam sendo, graças a Deus. Somente a minha filha Aline, que decidiu apenas frequentar os cultos, sem se envolver em ministério algum. Nós entendíamos a decisão dela, até porque ela era muito ocupada, havia se tornado uma médica e a profissão exigia muito do seu tempo. No início da sua carreira, quase não a víamos. Nos falávamos apenas por bilhetinhos ou ligações durante algumas horas do dia. Mas ela nunca deixou de me desejar um bom dia, uma boa tarde ou até mesmo uma boa noite. Aline era muito responsável e só me enchia de orgulho. Os rapazes da igreja se interessavam por ela, mas a cabeça dela estava totalmente para o trabalho. Como toda mãe, um dia eu perguntei se ela tinha vontade de se casar, constituir família e me dar netos, assim como os outros meus filhos fizeram. Aline sorriu e falou que sim, e que logo em breve iria me apresentar a alguém, pois, segundo ela, estava muito apaixonada. Fiquei tão mais aliviada, até que, enfim, minha filha havia decidido arrumar um namorado. Sinceramente, não sei porquê, mas eu senti um certo alívio. Contei a bênção para o meu marido e juntos fizemos uma oração para que o rapaz fosse uma bênção na vida dela e viesse apenas para somar. Eu tinha um costume de perder o sono e ir me sentar na sala para ler a Bíblia. E numa dessas, acabei me encontrando com a minha filha. Como sempre, Aline me beijou e se sentou do meu lado. Encostou a cabeça dela no meu ombro e ficamos ali conversando um pouco. Mãe, eu tenho uma coisa para te falar. E eu estou buscando a maneira certa, porque eu não quero que nada atrapalhe a nossa boa relação. Eu fiquei assustada. O que foi, Aline? Você está me deixando preocupada. O que está acontecendo? Calma, mãe. Aline era muito calma para falar. Na verdade, eu nunca vi minha filha nervosa, irritada ou mal-humorada. Ela sempre estava de bem com a vida. Uma coisa que ela sempre dizia e continua dizendo é: Mãe, eu sempre tenho que ter bons olhos e muito amor no coração, porque a minha profissão é difícil e só Deus para me ajudar a cuidar de cada paciente que entra no consultório. Aline, fala logo, pediu eu curiosa. Mãe, eu estou apaixonada por uma colega de trabalho e a gente começou a namorar. E eu sei, mãe, eu sei que a senhora vai dizer que isso é pecado, que o diabo está na minha vida, mas eu te garanto que ele não está, porque o que eu sinto, mãe, é coisa boa. Como assim, Aline? Eu fiquei sem ação. Mãe, aconteceu. Eu não programei nada. Eu não sabia o que dizer. Eu só sei que veio tanta coisa na minha cabeça. Será que eu deixei a minha filha solta demais? Será que eu esqueci minha filha?
e cuidei mais das outras pessoas? Senhor, eu dei comida aos famintos, eu visitei os doentes. Onde foi que eu errei? Eu custei aceitar a escolha da minha filha, até porque meu marido era pastor e ela, a filha do pastor. Nós tínhamos um ministério. Pessoas confiavam em nós e em nossas palavras. Eu estava anestesiada, mas naquele momento, quando a Aline terminou de falar, eu só soube falar para ela: vá descansar, que depois a gente conversa sobre isso. Daqui a pouco você tem que se levantar, ir para o trabalho, e eu não quero que você acorde atrasada. Vá descansar, boa noite. Não vou negar que quando a Aline foi para o quarto, eu caí em prantos. Eu chorei porque eu nunca imaginei que aquilo pudesse acontecer dentro da minha casa. Eu já tinha aconselhado muitas mães, mulheres que estavam passando pela mesma situação que a minha. Só que agora, o peso do sentimento era completamente outro. Eu pedi para Deus que aquilo não fosse verdade. Eu não queria aceitar aquilo. Minha filha fazia plantão, então a gente passou alguns dias sem se ver. Era apenas as mesmas mensagens de bom dia, de boa tarde, boa noite, que ela sempre mandava para mim. Mas eu continuava angustiada. Por fim, nos encontramos e conseguimos conversar. A Aline estava ali, abrindo seu coração, sendo sincera, honesta em relação aos seus sentimentos. E mesmo eu não aceitando aquela situação, eu respeitei. Antes de contar para Ezequiel, eu orei e pedi sabedoria de como contar para ele o que estava acontecendo com a nossa filha. Ezequiel sempre foi um homem direto e eu não precisava pisar em ovos com ele. Meu marido ficou tão pensativo, quieto, que eu fiquei preocupada. Fala alguma coisa, homem de Deus, pediu eu aflita. O que você quer que eu fale? Eu não estava esperando por isso. Eu não estava preparado para viver essa experiência. Eu sempre aconselhei muitas pessoas. Encontrava saída para tudo que elas me diziam. Mas agora, eu não sei o que fazer. O que a gente faz, Simone? Ficamos os dois atarantados. Vamos conversar com o pastor presidente e ver o que ele nos orienta, disse eu sem pensar. Marcamos hora com o pastor e colocamos a situação para ele. E posso te dizer que foi a pior coisa que eu já fiz em toda a minha vida. Aquele homem se transformou. Ele começou a xingar, disse que nós não estávamos aptos a cuidar da nossa casa, que dirá de um rebanho. Xingou a minha filha de sapatona e nessa hora eu perdi a razão.
Nós dois começamos a discutir. Meu marido tentava nos acalmar, o que era impossível. Enfim, aquele homem nos expôs na frente da igreja, nos fez passar vergonha e ainda xingou a minha filha de sapatona outra vez. O amor que ele dizia sentir por nós acabou por conta da escolha que não era nossa. Me decepcionei com aquele homem. Eu e o meu marido oramos a Deus e ele nos levou a entrar em outro ministério. Não apresentamos nenhuma situação e nem o conflito que tivemos com o pastor presidente para os nossos outros filhos. Eles continuam exercendo seus ministérios, graças a Deus. Oramos e ele nos levou a frequentar outra igreja. Esse novo pastor é uma bênção, mas ainda não abri meu coração para ele. Deus continua sendo Deus na minha vida. O problema que eu tive foi com um homem, que fique bem claro isso. Minha filha continua sendo minha filha. Uma moça de bom coração, que se dedica ao seu trabalho e nunca deixou de ser amável, generosa, pela escolha que fez. Pelo contrário, a cada dia mais, sinto um grande orgulho da mulher, da filha e da profissional que ela se tornou. Eu jamais iria colocar a minha filha para fora da minha casa, da minha vida ou do meu coração. Quanto ao julgamento, eu deixo para Deus.